matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Shalom, shalom, mulheres de Deus, mulheres sábias, mulheres posicionadas. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Sejam todas bem-vindas para mais uma live. Obrigada a Deus por essa oportunidade. Vamos ser gratas ao nome do nosso Deus. Shalom, shalom, Carol. Seja bem-vinda, minha querida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que está vendo a gravação dessa live também seja muito bem-vinda, sinta-se amada. Estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor. Estamos com um tema hoje, cura para a que serve ferida. Vamos trazer aqui um pouco de ministração, cura e libertação através da palavra de Deus. Os sonhos de Deus jamais vão morrer para a sua vida. Não desista, não pare de lutar e não pare de adorar. Vamos hoje levantar um altar de adoração ao nosso Senhor, nesse dia, glorificando a Ele por mais um tempo, por mais uma oportunidade. Deus está restaurando os seus sonhos. Creia e tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. Esse é o tempo da sua visão ser completamente restaurada. Esse é o tempo profético de você ser transformada pela palavra do Senhor. Então receba essa ministração no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te render graças porque estamos aqui em mais um dia. Te agradecemos pelos teus feitos, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós e por nós. Obrigada pelo sacrifício feito na cruz do Calvário. Lançamos as nossas vidas aos teus pés, Senhor, te glorificando, Senhor, porque o Senhor já tem liberado sobre nós uma unção nesse tempo e nós tomamos posse, Senhor, da unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Tomamos posse para nós e para nossa família, em nome de Jesus. Ainda que o inimigo queira nos derrubar, Senhor, nós não seremos vencidas porque estamos em Ti. Tu és o vencedor e em Ti nós somos mais do que vencedores. Nos lançamos aos Teus pés nesta hora, te pedimos perdão pelos nossos pecados, por tudo que temos feito contra Ti, Senhor. Nos santifica e nos restaura, Senhor. Vai agora, Senhor amado, no profundo da nossa alma, Senhor, e vai fazendo, Senhor Jesus, uma limpeza, tirando, Senhor, tudo aquilo que não te adora, tudo que não te glorifica, em nome de Jesus. Eu intercedo nesta hora por cada mulher que está aqui nesta live, cada mulher, Senhor, que faz parte do detox espiritual, cada mulher sábia e posicionada que tem todos os dias, Senhor, unindo suas mãos junto às minhas, meu Pai querido, e trilhado por esse caminho. Ó Deus eterno, nós te glorificamos e pedimos nessa hora que a tua bênção seja liberada sobre as nossas casas. Que a tua bênção seja liberada, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre os nossos esposos, sobre os nossos casamentos, sobre as nossas finanças, sobre todas as áreas, Senhor, sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida profissional. Consagramos a Ti essa semana, Senhor, declarando toda sorte de bênção para a honra e para a glória do Teu santo nome. Que Teu Espírito encontre em nós, Senhor, espaço para estar assim nos ministrando, falando abundantemente ao nosso coração. Fala conosco, Senhor, nessa live. Toma direção, Senhor. Envia os Teus anjos para nos cercar com muralhas de fogo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e destrona todo altar de trevas, em nome de Jesus. Nós renunciamos agora todo tipo de ação, todo tipo de pecado, de contaminação, em nome de Jesus. Nós renunciamos, Senhor, e nos colocamos aos Teus pés, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos contemplar aquilo que o Senhor tem para nos falar, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Shalom, shalom, mulheres de Deus. Gi, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Pedrita, seja bem-vinda, Mames, a bênção. Deus abençoe poderosamente cada uma de vocês. Recebam aí essa palavra profética sobre a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. E vamos para mais uma live, mais um tema onde o Senhor tem algo para falar conosco. O tema de hoje é cura para a que serve ferida. Essa semana eu estou mexendo um pouco nessa coisa do servir, desde questões mais simples a questões mais complexas. E eu creio que o Espírito Santo, ele falará de maneira profunda ao meu e ao seu coração. E como referência bíblica, eu trago aqui para vocês
lá no livro de Salmos 147, o verso 3. O Senhor, ele tem algo tremendo aqui para falar conosco, porque nós precisamos dessa cura. O versículo diz assim, o verso, né? Diz assim, ó: sara os de coração quebrantado e lhes pinça as feridas. Ou seja, o Senhor cura as feridas. Então, o meu conselho para você é que você leia todo o Salmo, porque a gente às vezes traz alguns versos assim aparentemente isolados, mas o Salmo 147, ele vai falar vai falar para nós, né, a respeito do nosso Deus, em relação ao louvor que restaura Jerusalém. E esse é um tempo de restauração. Então é um convite esse salmo para que nós venhamos louvar ao Senhor, cantar louvores ao nosso Deus, porque isso é agradável ao Senhor. Então o Senhor, ele edifica Jerusalém, ele recolhe os dispersos e ele sara os de coração quebrantado e ele pinça, né? Lhes pinça as feridas, no sentido de trazer cura, de trazer à tona as feridas, mas para a cura. E essa é a palavra que o Senhor tem para nós nesse dia. O Senhor, ele sara os quebrantados de coração e cura as feridas. Muitas vezes nós temos feridas em nosso coração, em nossa alma, que nós não temos nem noção de que essas feridas existam, e quando nós menos esperamos, diante de algumas circunstâncias, nós vemos ali que essa ferida ainda está ali. Às vezes nós nem temos ideia de que existia essa ferida, ou quando menos, nós já sabemos da ferida, achamos que éramos curadas, que já estávamos curadas, e quando acontece algo, mexe ali, a gente vai ver que, na verdade, aquela ferida ainda não tinha sido curada, e uma ferida, quando ela não é completamente curada, quando ela é mexida, vem à tona, e muitas vezes isso vem de uma maneira muito desconfortável. Então o desafio que eu já trago para você hoje é para você resolver essa pendência que porventura você tenha com alguém que te feriu no exercício do ministério ou no exercício do trabalho. E lógico, nós sabemos aqui que o nosso maior ministério é a nossa família. Então vamos nos concentrar também nessa verdade. Então aproveite esse momento, essa palavra que o Senhor já tem liberada sobre você, que ele quebranta os de coração, ele sara os de coração quebrantados, né? Porque o coração quebrantado é aquele coração despedaçado. Ele sara, ele reconstrói essa alma, esse coração, ele cura essas feridas. Então libera perdão em nome de Jesus, declare esse perdão. O perdão, ele precisa ser declarado. Não tem como nós dizermos assim, eu liberei perdão, eu perdoei, mas não declarou. Então o mundo espiritual, ele não entendeu essa mensagem como perdão, como uma liberação de perdão. Então também na área profissional aqui, nós precisamos liberar perdão. Porque muitas vezes a nossa área profissional, a área ministerial, muitas vezes ela é sacrificada. Nós acabamos sangrando nessas áreas por algum outro motivo. Então, quantas mulheres que elas acabam abrindo mão de uma carreira profissional por outras coisas que são também muito importantes, mas o Senhor, ele tem realização para nós também na área profissional, e é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Então estamos aqui nesse tempo, nesse mês, abrindo as portas da área de serviço. Glória a Deus. Abrimos as portas aqui para que o Senhor venha falar conosco. Esse é um tempo em que nós estamos olhando para nosso homem interior. A palavra de Deus fala sobre isso, sobre nós olharmos para o nosso homem interior e tratarmos dessas questões e agirmos como este ser espiritual. Geralmente a área de serviço, eu sempre falo isso, é uma das áreas mais negligenciadas dentro de uma casa. Aí a gente acaba pegando as coisas, né, e jogando, acumulando tudo na área de serviço. Mas entendendo aqui que essa área de serviço, ela em si já fala, é a área do serviço. Então é a área que se concentra o ponto de partida do servir. O servir a família, o servir na igreja, trazendo aqui para outros contextos, o ministério, né, a família de forma geral. Então é nessa área também que nós mais sangramos.
porque nós acabamos muitas vezes nos sobrecarregando desses serviços. E aí o nosso eu interior, a nossa alma acaba sofrendo bastante consequências por conta disso. Quantas mulheres que já se entregaram de uma tal forma a uma missão específica, a um ministério ou ao trabalho, com o coração puro, com a boa intenção de desenvolver um bom trabalho, só que acabaram saindo feridas, saindo marcadas. Por quê? Servem de coração, mas no meio do campo de batalha são feridas. E a nossa vida profissional também é um campo de batalha. O nosso ministério também é um campo de batalha. A nossa família também é um campo de batalha. Então é por isso que nós temos que ter discernimento sobre como nós vamos nos posicionar, como nós precisamos nos posicionar nos diversos campos de batalhas. Então hoje o Senhor nos traz aqui, e a palavra que o Senhor tem para mim, para você é essa: filha, eu vi você naquele campo de batalha, eu estava lá, eu vi quem te feriu, eu vi como aconteceu, eu vi os cuidados que você não teve, você acabou se ferindo, e eu estou aqui nesse tempo para sentar com você e conversarmos sobre isso, porque eu quero curar você. Tem mulheres que não conseguem desenvolver na sua vida profissional porque estão feridas. Tem mulheres que não conseguiram destrinchar na sua área profissional porque a sua alma se sente injustiçada, porque ela se sente não liberada para prosperar profissionalmente, ministerialmente, e nós precisamos olhar também para isso, porque o Senhor quer nos curar por completo. Então vamos falar aqui, o primeiro tópico, eu quero falar sobre quando a ferida veio do campo onde você entregou o seu melhor. Eita, geralmente é aquele lugar onde nós mais nos entregamos, onde nós nos doamos por completo. É daquele lugar ou das pessoas daquele lugar onde nós mais recebemos as pedradas, onde muitas vezes nós somos mal compreendidas, onde nós somos traídas, onde somos rejeitadas, onde somos negligenciadas, abandonadas. E essas feridas, essas situações vão abrindo feridas na nossa alma, e o inimigo vai se aproveitando, e essas feridas sendo elas abertas aos poucos, nos afetando aos poucos, chega um momento em que nós acabamos perdendo toda a força. É por isso que nós temos que entender que nós estamos em um campo de batalha, e que em um campo de batalha nós temos que nos posicionar tendo a armadura completa, a armadura que Deus nos entregou, sabendo que, mesmo se tratando de uma área profissional, mesmo se tratando do lidar com pessoas no contexto ministerial, familiar, profissional, mesmo sendo esse contexto físico, nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestes. Então existem também batalhas espirituais voltadas aqui para a área profissional, para a área ministerial, para a área do servir, por mais simples que pareça. Desde aquele ato que você tem de servir, fazendo um bombom para vender, quantas batalhas nós enfrentamos para nós não colocarmos em frente, principalmente quando se trata de vendas. Por quê? Porque o inimigo ele quer bloquear a nossa mentalidade, fazendo-nos achar que nós não temos nada de bom para ofertar, fazendo-nos sentir inválidas naquela circunstância, como se nós não tivéssemos valor. E muitas vezes nós temos dificuldade em colocar valor naquilo que nós fazemos, exatamente porque nós não nos sentimos valorizadas. E aí precisa ver aonde estão esses problemas. A raiz. Porque a questão aqui não é saber, eu não me sinto valorizada. Muitas vezes a mulher sabe, mas aonde foi que começou isso? Então temos que vasculhar. Então vamos juntas aí, em nome de Jesus. Estamos apenas no 4º dia do mês, ainda temos aí vários dias para nós aprofundarmos nesse contexto aqui, para também termos libertação e cura nessa área. Você já foi ferida no lugar onde você mais se doou? Já aconteceu com você? Oh meu Deus! Comigo já aconteceu em um tantão de vezes. Aquele lugar que você mais se entrega, aquele lugar onde você se abre completamente, ou até mesmo para uma pessoa que você se entrega corpo e alma, e você se doa tanto por aquela pessoa. Isso aqui pode ser um contexto de um casamento. Quantas mulheres que se doaram tanto para um casamento, que passaram anos e anos se doando, se sacrificando, e acaba sendo desgastante.
porque passam a vida inteira se doando e depois vai vendo que as forças vão se acabando. E se não for a misericórdia de Deus para restaurar, para tirar dessa situação delicada, vai piorando. É por isso que muitas situações chegam a vir o divórcio de uma forma mais terrível, né? Quando poderia resolver se as coisas forem colocadas cada um nos seus pingos, né? Cada pingo no seu i, se for colocado em tempo propício. Então, quanto mais rápido nós nos atentarmos para resolvermos as questões na nossa vida, em todas as áreas, né? Quanto mais rápido nós nos atentarmos para cuidar e resolver, tanto no contexto físico, emocional quanto espiritual, então as coisas vão ser mais leves. Lógico que primeiro nós temos que olhar para o espiritual e o emocional, e isso vai reverberar no físico. Só que o que acontece é que por falta de conhecimento, nós ficamos guerreando no campo físico. Quando a Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas, não é contra emoções, é contra principados e potestades. Então, quando nós entendemos que a nossa luta é no campo espiritual e nós temos que usar as armas espirituais, a oração, o jejum, a palavra de Deus, o declarar a palavra de Deus, o perdão, todas essas ferramentas espirituais, que são coisas que nós não vemos, mas que nós temos que nos apropriar disso e usar contra o nosso inimigo. Quanto mais nós investimos de agir, de vencer pelo campo espiritual, logo nós vamos ver aí esse resultado físico. Mas muitas vezes a demora de abrir os olhos para olhar para essa questão espiritual faz com que a resposta demore de chegar no campo físico, porque são anos e anos e anos investindo, lutando no campo errado. Então não vai ser da noite para o dia que as coisas vão melhorar, né? Então, talvez você seja essa mulher que você já foi ferida no lugar que você mais se doou, ou que talvez você foi ferida pela pessoa pela qual você mais se entregou, que você mais se doou. Mas hoje eu quero dizer para você que o Senhor, Ele é a sua cura. Glória a Deus. Então, às vezes, as mulheres estão assim, é muito de preocupar quando nós vemos mulheres que são posicionadas nesse contexto profissional, principalmente. É lógico que as mulheres devem sim se posicionar no ministério, na profissão, nessa área, né, de entender a sua missão e fazer o que precisa ser feito com tudo, com toda a garra, com toda a certeza. A mulher precisa fazer isso. Mas tem mulheres que elas estão lá pensando que estão posicionadas profissionalmente, mas na verdade, espiritualmente estão decaindo a cada dia. Emocionalmente estão, uma decadência. Então, é isso que nós temos que nos atentar. Vamos olhar primeiro para o espiritual e vamos alinhar o nosso profissional, o nosso ministerial também, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Porque, às vezes, a gente está lá, né, liderando, servindo, organizando, atendendo, cuidando de pessoas, fazendo isso e aquilo outro, aquele movimento do tanto fazer, e de repente, o que é que vem? De repente vem uma traição, vem uma injustiça, vem uma ingratidão, vem uma crítica com maldade, aquela crítica para derrubar mesmo, e vem o esquecimento, vem a rejeição, as pessoas não valorizam o que está sendo feito. E aí agora, quando vem essas situações, como que deve ser o nosso comportamento? Qual deve ser a nossa posição diante disso, a nossa reação diante dessas situações? Então, muitas mulheres, elas acabam, pavio curto, dão logo lá, falam lá logo algumas coisas lá e abandona tudo, joga pra cima, não quer nem saber e tal. Mas as coisas não podem, não devem ser resolvidas dessa forma. Talvez você já ouviu palavras em ambientes onde você mais se doou, onde essas palavras cortaram mais ainda, pior do que uma facada, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não apanhei,
Mas por que eu estou sentindo essa dor toda? Porque às vezes palavras, principalmente, que nós ouvimos, palavras de ingratidão, palavras de críticas, que muitas vezes elas doem muito mais do que uma palmada, dói muito mais do que um tapa no rosto, do que um corte no corpo. Talvez você tenha vivido em ambientes em que você se sentiu usada, em que você foi humilhada, ou simplesmente que as pessoas ignoraram você depois de tudo que você fez, depois de toda a sua entrega. Talvez tenha sido essa a recompensa que você recebeu. E lá no fundo, lá no íntimo, vem aquelas perguntas: valeu a pena todo o sacrifício? Valeu a pena todo o meu empenho nessa área? Isso acontece muito no ambiente profissional. Quando você se doa, quando você se entrega, e aí de repente você diz assim: meu patrão não me reconheceu, meus colegas não me reconheceram, os meus clientes não me reconheceram. Isso aqui é uma sensação horrível. Eu já me senti bastante dessa forma, e é uma sensação pra lá de desagradável. Mas o pior de tudo que acontece é que nós acabamos ignorando esses sentimentos. Essa é a verdade. E você vai ignorando, mas você continua lá, servindo, mesmo machucada, sorrindo por fora, mas por dentro tá sangrando, por dentro tá machucada. E aí eu pergunto, até que ponto Deus está se agradando dessa entrega? Até que ponto Deus está se agradando desse servir? Até que ponto esse servir está sendo para a glória de Deus, sendo que você está sendo humilhada, sendo que você está sendo machucada? E às vezes é simplesmente porque nós não temos coragem de falar das nossas emoções, não temos coragem de encararmos as reações do outro. Às vezes temos medo de coisas que não é para ter. A nossa mente cria um medo, porque o medo faz isso, né? O medo faz a gente criar situações, sabe, inimagináveis. Então vamos prestar atenção naquilo que o medo está regendo. Porque a Bíblia diz que para lançar esse medo fora, somente o verdadeiro amor. E não é apenas o verdadeiro amor de Deus em si, mas é o verdadeiro amor de Deus revelado através das pessoas. E nós precisamos de ter esse discernimento e precisamos buscar o Senhor nisso, em nome de Jesus. Deus está falando aqui com alguém hoje. Você não precisa mais esconder essa dor. Você pode ser curada hoje, se você tomar posse dessa palavra, se posicionar em nome do Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós sangramos, mas nós não paralisamos por completo. E isso cansa. Isso cansa. Mesmo estando ferida, segue em frente. Então, talvez seja porque você não quis escandalizar. Porque, se eu sair vai causar isso e aquilo outro. Você não quis parar a obra, você fez para o bem da obra de Deus, porque você imaginou que se eu entregar esse cargo na igreja, a obra vai sofrer, isso e aquilo outro. E de fato é válida essa preocupação, mas você tem que entender que por vezes esse comportamento vem com essa fachada, né? Trazendo essa desculpa de que a obra vai sofrer, isso e aquilo outro, mas na verdade é porque você teve medo de parecer fraca. Na verdade você teve medo de você ser julgada, de você ser condenada. E esse é um medo real que existe entre nós. Mas o que é que isso gerou? Essa é a pergunta que eu faço. Tudo isso aí, todo esse posicionamento, todas essas decisões de continuar levando em frente algo que está lhe machucando, que está trazendo desconforto, o que é que isso tem gerado? Exaustão espiritual. E você sabe que quanto mais exausta você está, mais o inimigo se apropria, mais ele investe, porque ele vai aproveitar o seu momento de vulnerabilidade. Então, quando você está vulnerável, ou seja, quando você está suscetível, quando você está fraca, aberta a esses ataques, quando você está indisposta para reagir aos ataques, aí é lógico que as afrontas vão te machucar mais rápido. Os dardos que o inimigo lançar, os pensamentos que ele lançar, vai atingir com muito mais velocidade a sua mente. E uma vez que atingiu a mente,
automaticamente vai atingindo as demais áreas do corpo e isso vai afetando inclusive a saúde física. Então, uma ferida, quando ela não é tratada, ela vai virando um fardo aos poucos. E tem muitas mulheres que estão dentro da igreja padecendo, carregando o peso, dizendo, acreditando que estão fazendo a obra de Deus, achando que estão agradando ao Senhor, quando na verdade Deus está dizendo: esse fardo eu não te dei, não foi eu que te dei. Então essa é uma reflexão que nós precisamos entender, porque muitas vezes nós começamos com esse comportamento, nós acabamos confundindo um fardo com a cruz que o Senhor disse que nos daria, um fardo pesado. O Senhor disse que nos daria, cada um vai levar a sua cruz, lógico, mas muitas vezes essa cruz vem como um fardo pesado e não foi esse. Não foi esse fardo que o Senhor te deu. Não foi, de forma nenhuma. Olha só, eu vejo isso acontecer, da mulher manter o casamento para não envergonhar o evangelho e a pessoa sofrendo e padecendo e dizendo consequência. Pois bem, é desse jeito, né? Tem situações e tudo precisa ser devidamente analisado. Mas tudo aquilo que é um peso é porque tem algo errado, tem brechas abertas ali que com certeza não é de Deus, não foi nada que Deus colocou. Deus, ele não coloca peso, muito pelo contrário, ele tira o peso. E é isso que Deus, ele está nos falando nessa live. Eu não te chamei para carregar culpa, não te chamei para carregar medo, nem tampouco rejeição, não, nada disso. Eu te chamei para você servir com liberdade. Você vê que essas últimas lives, todas essas lives, o Senhor tem batido nessa tecla aqui conosco. O Senhor nos chamou foi para a liberdade. Então esse é um tempo de nós nos posicionarmos para a liberdade. Então ele está ativando o bálsamo através dessas palavras, e eu declaro em nome de Jesus que aquilo que você ouve, você vai ouvir com uma intenção de reagir. Essas palavras que eu estou falando aqui para você não é para tocar mais ainda na sua ferida, nem tampouco para ativar a vítima que existe em você. Pelo contrário, é para você se despir desse vitimismo, se levantar, se posicionar e ir buscar a cura e a libertação que você precisa, entendendo através aqui dessa palavra. Ele quer tratar o seu coração de serva ferida. Ele quer te dar um coração de filha. Ele quer que você sinta o seu verdadeiro amor. Ele tem essa palavra para você, em nome do Senhor Jesus. Então vamos buscar a presença do Senhor até que nós venhamos nos posicionar de forma que Cristo se revele para nós. Então você vai ver aqui no Salmo 147, o verso 3, uma revelação profética para nós. Esse verso diz assim, ó: ele sara os quebrantados de coração. Então Deus, ele está dizendo que ele é quem sara. Não é apenas um tempo de cura, não, é o Senhor que sara, Jeová Rafá. Inclusive esse mês é um mês profético para nós nos posicionarmos, é um mês de cura. É um mês de cura física, um mês de cura espiritual e emocional. Esse é um mês em que essa unção foi liberada sobre a terra. Então vamos nos posicionar. E você já parou para observar? Eu me atentei para isso aí. O mês passado, né, o mês de Nissan, principalmente lá dos seus meados para o final, nós fomos bastante atacadas por enfermidades. Hoje a gente ainda vê aí, tem uma virose que está tomando aí, muitas mulheres foram afetadas, eu inclusive, e por incrível que pareça, eu estava refletindo sobre isso por esses dias. Depois que eu fui afetada pela virose, até a minha agenda, ela está um pouco bagunçada. Vocês estão percebendo isso? Que até aquela assistência que eu conseguia dar ali no grupo, eu tô enfrentando uma batalha espiritual com isso aqui, eu tenho plena certeza disso. O inimigo tentando fazer de tudo para me paralisar, para me desestabilizar, porque vem uma coisa, vem outra, e a gente começa a entrar assim em um processo que eu já tô antenada e dizendo para o Senhor: Senhor, me socorre. Hoje pela manhã eu estava orando, pedindo ao Senhor esse socorro, essa direção, porque é exatamente o que tem acontecido. Então quando a gente
está entrando em um novo portal de cura, o inimigo já vem lançando setas de enfermidade. E quantas mulheres que começaram muito bem, de repente enfraqueceram? Quantas mulheres que começaram no detox, numa boa, e hoje estão paralisadas? Quantas mulheres que não estão com o mesmo gás, com a mesma força, e mesmo se esforçando para fazer de tudo, já não estão orando mais como no começo, já não estão jejuando como no começo, já não estão mais se entregando no seu processo de cura e de libertação como no começo? Tudo isso é o quê? É uma batalha espiritual, e eu estou sempre abrindo o olho, dizendo vamos, e isso afeta inclusive quem está em linha de frente. Todas nós que de alguma forma estamos em linha de frente de algo, somos atacadas, por mais que aquilo pareça que é uma bobagem. Só o fato de nós estarmos posicionadas como uma mulher sábia, buscando essa sabedoria, o inimigo já está lançando seus dardos para nos paralisar, porque ele sabe o poder que tem uma mulher sábia, uma mulher posicionada. Ela tem um poder de edificar a sua casa. E o inimigo tem lançado seus dardos de enfermidade, seus dardos de distração, mas nós precisamos nos levantar, nos posicionar em nome de Jesus. É por isso que eu estou aqui todos os dias, mesmo com uma bagunça que está a minha agenda, uma confusão, uma coisa que eu digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? As mesmas coisas que começam a fluir de repente, são vários dados que nós vamos recebendo, e ali nós estamos entendendo, são fases. Então essas fases, essa coisa que vira de cabeça para baixo de uma hora para outra, é ataque espiritual. O inimigo fazendo de tudo para nos paralisar, mas o Senhor está dizendo, esse é o tempo do discernimento, esse é o tempo da cura, esse é o tempo do discernimento. Os olhos espirituais precisam ser abertos na hora das dificuldades, na hora dos levantes, na hora dos ataques de enfermidade. Abra o olho, porque o inimigo está lançando seus dardos para paralisar você, para poder impedir a sua libertação, o seu processo de cura. Mas você precisa estar firme no propósito. Avance em nome de Jesus. Avance, não desista, não recue em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Olha só aqui, Ani falando, aqui o ataque de enfermidade tem sido nos filhos. É um mês que me levantei em oração e jejum. Olha só, é exatamente assim. Vamos abrir o olho, porque o inimigo não está de brincadeira não. E muitas vezes nós estamos assim, achando que isso aí é coisa da vida. Olha, vamos abrir o olho, porque o Senhor quer abrir a nossa visão espiritual. E nós vamos, em nome do Senhor Jesus, avançar no propósito. Olha, Gi falando, eu já fui muito moída, machucada, mas me sinto curada hoje. Quem tenta me atingir vai ter que falar, só porque não entra mais em mim, porque eu sou curada. Glória a Deus. Esse declarar da palavra é poderoso. Exatamente, o inimigo não está satisfeito de forma nenhuma. Então vamos entender aqui, esse tempo, esse mês profético, é o mês que você precisa se levantar, é o mês que você precisa se levantar e guerrear em oração. E a arma que você vai usar é vigilância, é discernimento espiritual. O mês passado nós estávamos no mês de Nissan, onde nós estávamos, tem um cabelinho aqui abençoado me incomodando, glória a Deus. Nós estávamos na regência, né, da tribo de Judá, e a arma de guerra é o louvor. Então vamos continuar usando essas armas. Claro, todas as armas elas têm que ser usadas, mas nesse tempo específico, onde principados e potestades estão atuando contra nós, de forma a travar a nossa saúde, a travar a nossa visão, a impedir que nós enxerguemos além, vamos nos posicionar em nome de Jesus, pedindo ao Senhor discernimento espiritual, lembrando que o Senhor, Ele é o Deus que nos sara, é Ele que sara, porque Ele vê até mesmo as enfermidades na nossa alma, onde nós nem imaginamos, e muitas vezes essa enfermidade vem para o corpo como um grito da nossa alma. Por quê? Porque nós estamos aqui mexendo em feridas da alma. Estamos mexendo em feridas que aparentemente estavam esquecidas. Aparentemente estava tudo ok. Mexeu, é a mesma coisa que mexer na casa de moribundo. Então começa a vir tudo à tona e o corpo ele não suporta. Às vezes nós acabamos confundindo uma enfermidade de origem natural com uma enfermidade de reação da alma. Preste atenção, é por isso que você tem que
ouvir o grito da sua alma e pedir ao Senhor a cura, o socorro. Pedir ao Senhor, coloque a sua alma nas mãos do Senhor. Eu sempre oriento vocês, principalmente antes de dormir, que é quando você acaba ficando de certa forma mais vulnerável ainda, porque você dorme. Então o seu estado de vigília, no contexto abrir os olhos e conseguir ver no contexto físico, você não vai conseguir fazer isso porque você está tendo as suas energias renovadas. Então enquanto você está dormindo, o seu espírito ele continua ativo e ele está vendo tudo o que acontece no reino espiritual. E sua alma, aonde a sua alma fica? Debaixo de qual proteção que a sua alma fica, se você não colocar a sua alma debaixo da proteção do Senhor? Por isso que é importante você declarar a palavra do Senhor antes de você dormir, porque enquanto você está dormindo, o seu corpo físico está descansando, o seu espírito ele está sendo confrontado e a sua alma está sendo afetada. Sabe por quê? Porque é o seu espírito que dá as direções para a sua alma. Se o seu espírito estiver sendo atacado no reino espiritual pelas trevas, por demônios, então como é que a sua alma vai reagir se o seu espírito ele estiver confuso? Então peça ao Espírito Santo para cuidar da sua alma, peça a proteção do Espírito Santo, coloque intencionalmente a palavra de Deus nos seus ouvidos, na sua boca, nos seus olhos, faça o compromisso com o Senhor antes de você dormir. Ore, peça a proteção ao Senhor, declare a sua confiança, faça isso em voz alta. Você vai dando ordem no mundo espiritual, você tem autoridade para isso. É esse posicionamento que você precisa ter. Orar para que os sentidos sejam guardados, exatamente. Orar para que o Senhor guarde os ouvidos, os olhos, a boca, os portais de acesso ao nosso corpo físico e ao nosso corpo almático. Nós precisamos ter esse discernimento, mas muitas vezes nós acabamos na rotina, nas correrias, no dia a dia, e quando a gente para de fazer alguma coisa que a gente passa o dia todo fazendo porque a gente quer fazer, e a gente tem tanta obrigação, tanta responsabilidade, tem que fazer comida, tem que cuidar de filho, e tem que cuidar do culto disso, tem culto daquilo outro, e faz um monte de coisa, e tem coisa do trabalho para entregar, e nós esquecemos de nós mesmas. E quando a gente chega na hora de dormir, que a gente já tá lá, bem zonza, bate como uma pedra na cama, às vezes não consegue nem sequer orar. Isso não é cuidado, isso não é vigilância. Então o Senhor está nos chamando para esse posicionamento em nome do Senhor Jesus. Lembrando que o Senhor, Ele se importa com você e Ele quer ver você, Ele te quer inteira. Eita glória! Para o novo tempo que Ele está chamando você para viver. Ele diz assim para você, eu quero você inteira, não te quero pela metade. Eu não quero você quebrada. Não, eu quero você completamente curada. E eu estou aqui para isso, porque você diz que quer viver o sobrenatural. Você diz que quer viver um novo tempo no Senhor, mas só que você está toda quebrada. E aí Deus diz, quebrada não serve. Aí sabe qual é a diferença? Que o inimigo jogaria você na lata de lixo. O Senhor diz para você, venha como você está, porque eu vou transformar a sua história. É por isso que você está sendo chamada para fazer mais essa faxina nessa área aí da sua vida espiritual, da sua vida emocional, na física também, para você se posicionar. Porque quantos dons o inimigo roubou de você, porque você está quebrada. Então você foi roubada e a consequência disso foi essa aí, essa alma completamente agoniada, agitada. E aí o salmista diz assim, por que você está tão abatida, alma? Espera em Deus. Espera em Deus. Então ore, concentre-se em oração, em jejum, na leitura da palavra de Deus, para que o Espírito Santo dê a direção certa para o seu espírito, para que você consiga dar a ordem certa para a sua alma. E se uma mulher ela estiver cheia do Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus, ela não vai hesitar quando o Senhor disser assim, peça perdão. Aí a alma vai ter que se render, porque a nossa alma é a parte de nós que é a pior que tem. Porque na nossa alma é onde fica o nosso ego, onde fica o nosso orgulho.
É exatamente toda a contaminação fica ali na nossa alma, por causa das histórias que vivemos, das palavras que foram lançadas, e os demônios eles vão oprimindo, influenciando, e muitas vezes se apossa. Por isso que as pessoas ficam possessas, porque a alma primeiro foi possessa e o corpo manifesta aquilo que está na alma. Aquilo que a sua alma está vivendo vai manifestar no seu corpo. Por isso que você tem que ser curada na sua alma, para que você possa manifestar as ações certas, para que você revele Cristo, o fruto verdadeiro na sua vida. Jesus, Ele é o fruto. Você tem que frutificar, você tem que respirar, você tem que transpirar Cristo. Cristo tem que ser revelado nas suas ações. Então, como que Cristo vai ser revelado no seu ato de servir, se a sua alma estiver toda destraçalhada, quebrada, suja, manchada? Não, o Senhor está dizendo, eu quero você inteira. E vamos passar por esse processo. Em nome do Senhor Jesus, vamos avançar nesse processo de cura. Aqui é um dos mais profundos processos, porque, por incrível que pareça, muitas vezes não é muito falo. E isso, inclusive, área de serviço, quando eu falo de área de serviço, que eu falo de vida profissional, de vida ministerial, é onde nós acabamos usando essas áreas para esconder as feridas da nossa alma. E o Senhor está dizendo, tira o véu. Tira a máscara, porque somente por trás desse véu é que você vai me mostrar quem verdadeiramente você é. Quando você tirar esse véu, aquilo que está por trás desse véu, você vai revelar quem verdadeiramente você é. Muitas vezes nós andamos assim, com um véu, né? Com uma coisa que nos encobre. Mas olha só como que são as coisas. Eu sempre digo isso, né? Você tem várias atribuições. Você é mãe, você é esposa, você é pastora, você é profissional, você é tantas e tantas coisas. Mas eu não consigo mostrar para você aqui o que está por trás do véu de uma esposa, por exemplo. Somente o meu marido me conhece na mais profunda intimidade. Ele conhece coisas de mim que ninguém conhece. E o pai, a mãe também tem esse nível. Mas o nível mais profundo aqui é o nível da intimidade conjugal. É o esposo que conhece mais, é a esposa que conhece mais, e conhece uma vulnerabilidade às vezes muito mais do que o próprio pai, do que a própria mãe. Assim é nós como igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, Cristo, o nosso esposo. Nós somos a esposa de Cristo. Então ele, como nosso esposo, ele conhece a nossa vulnerabilidade. Mas será que nós, como esposas, temos conhecido Cristo na nossa intimidade com Ele? Será que nós temos nos aberto para Ele? E será que Ele tem se revelado exatamente para nós? Será que nós estamos abertas para isso? Será? Então, acaba que quando a gente não se envolve nesse processo de discernimento, de cura, de intimidade com o Senhor, aí começa a entrar em uma esfera de amargura. E aí, sem cura, a gente acaba fingindo que é aquilo que nós não somos. E o Senhor está falando aqui para que nós tenhamos esse posicionamento. Enquanto houver fingimento, tudo que vai ter é aparência, e uma hora a casa cai, uma hora vem a enfermidade, uma hora a depressão chega para dizer basta, chega de ficar escondendo essa ferida do passado. Aí a depressão vem, explode. Quando não é ansiedade, chega de você ficar querendo controlar aquilo que você não pode controlar. Bum! Dá um bom, e quando pensar que não, já foi. Agora, quando há cura, aí há um fluir ministerial, há um fluir profissional, há um fluir familiar, há um fluir em todas as esferas. E aí o propósito volta. E o propósito é exatamente conhecer a Cristo. É diferente. Quando nós aceitamos Jesus, nós acessamos a porta. Cristo diz,
Eu sou a porta. Jesus diz: eu sou a porta, eu sou o caminho. Agora é sua decisão você trilhar comigo nesse caminho, porque no trilhar desse caminho eu vou me revelar para você e eu vou manifestar a minha glória para que os seus olhos vejam, para que você tenha discernimento. Você está preparada para isso? Você está disposta a alinhar o seu coração com o céu? Porque quando nós entramos nesse nível, que nós começamos a ver as coisas, misericórdia, dá medo. Mas o desafio hoje aqui é esse aí. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Todas as chaves que você pegou aqui nessa live, você precisa ativá-las. E como é que você vai ativar essas chaves? Através da obediência. Existem cadeias que elas só são rompidas quando você solta aquilo que está segurando. O que é que você está segurando? Aquilo que você está segurando, eu quero dizer aqui a respeito de algo que você precisa pedir perdão, um perdão que você precisa liberar. Você está segurando isso dentro de você para quê? A sua alma, ela vai espernear, ela não vai suportar, ela não quer que você entregue a sua vulnerabilidade, ela não quer que você se exponha, ela não quer que você coloque em xeque o seu ego, o seu orgulho. Mas a quem é que você vai ouvir? É a voz da sua alma ou a voz do Espírito Santo de Deus? Então se prepare, porque Deus está começando hoje algo em você. E essa fase que você viverá a partir de então, no seu ministério, no seu trabalho, na sua missão, depende das chaves que você decidir pegar e abrir as portas que você precisa acessar, em nome de Jesus. Glória a Deus, minhas queridas. Eu preciso encerrar a live, já estou aqui prontinha já para, terminando a live, aqui já ir para a casa do Senhor. E eu quero orar em nome de Jesus e agradecer a você que tem estado comigo. Continue orando para que o Senhor me conceda graça, sabedoria e discernimento, porque eu estou naquela fase que eu preciso de discernimento do Senhor para que eu tome algumas decisões e continue trilhando esse caminho no propósito do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Deus eterno e querido, nós estamos aqui, Pai querido, perante o teu altar. Nós te glorificamos, Senhor, como servas, como mulheres que disseram sim para ti mais um dia. Dissemos sim ao teu chamado, a esse propósito, a esse voto pelo qual, Senhor, temos feito contigo. Nós estamos aqui nesta hora, Senhor. Muitas vezes nós estamos, Senhor amado, avançando, Senhor, só que, porém, estamos tremendamente sangrando por dentro. Quantas vezes, Senhor, nós estamos nos doando, Senhor, para ti, mas a nossa alma está sangrando devido às afrontas, devido aos ataques. Mas quantas vezes também, Senhor, nossa alma está sangrando porque nós não estamos ouvindo a tua direção. Quando o Senhor está dizendo vá por aqui, nós queremos ir por ali, achando que aquele caminho é melhor, que aquele caminho é mais fácil, e acabamos contendendo contra ti, sendo o Senhor soberano e criador sobre nós. Ah, Senhor Jesus, nos perdoa, Pai, nos perdoa por todos os comportamentos desse tipo, ainda que nós não tenhamos percebido que tenhamos agido assim, Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos espirituais para que nós consigamos ter esse discernimento, Pai. Nós cremos que Tu és o Deus que sabe os quebrantados de coração, conforme a Tua palavra, Senhor, já foi ministrada nessa live. Tu és o Deus que cura as nossas feridas e nós confiamos nisso, Senhor. Eu sei que o Senhor não vê, Pai, apenas a dor, mas o Senhor também sente a dor junto conosco. É por isso que eu quero te pedir, Senhor, vai entrando nesta hora, Senhor, neste lugar secreto da alma, Senhor, onde mulheres que estão aqui, Pai, guardam mágoas, decepções, feridas que muitas vezes não são contadas para ninguém, Senhor. Ó Deus, porque, ó Deus, tudo isso foi causado enquanto elas estavam servindo, enquanto elas estavam, Senhor, cuidando das suas famílias, enquanto elas estavam cuidando, Senhor, do propósito da empresa, enquanto elas estavam tratando das causas, dos negócios da tua casa, meu Senhor. Ah, Deus, enquanto elas estavam fazendo bem, enquanto elas estavam obedecendo,
padecendo, elas foram apunhaladas pelas costas, Senhor, elas foram atingidas, afetadas nesse campo de batalha. Senhor, eu peço agora que o Senhor libere os teus anjos agora em cada casa, Senhor, e vá trazendo refrigério na alma desta mulher, Senhor. Esta mulher que juntamente comigo em oração, Senhor, a sua alma, Pai, sangra e chora. Eu peço ao Senhor nesta hora, libera o teu ministro, o teu anjo ministro, e ministra agora a cura, Senhor. Ó Deus, tu és o Deus de perto, mas também tu és o Deus de longe, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que as minhas mãos erguidas sirvam agora, Senhor, para tocar aonde esta alma, Pai, está sentindo esta dor, e que o teu anjo, Senhor, vá agora ministrando a tua cura, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai perdoando, Senhor, por todas as vezes que essas mulheres têm carregado pesos dos quais o Senhor nunca mandou que elas levassem. Liberta, Pai amado, essa mulher, Pai, do fardo da culpa, da pressão, da necessidade de agradar, do medo, da rejeição, da comparação, da competição, da frustração. Liberta ela, Jesus, liberta ela, Senhor, de todo tipo, Senhor amado, de pecado que ela cometeu contra ti, e ela veio assim, Senhor, como consequência, recebendo, Senhor, frustração com liderança, com colegas, com marido, ó Deus, com colegas de ministério, com colegas de trabalho, Senhor, até mesmo nos seus ambientes profissionais, com seus patrões. Eu oro agora liberando, Senhor, a cura em nome de Jesus, e eu declaro em nome de Jesus, essa ferida não define você, mulher. Se posiciona em nome de Jesus. Essa dor não será mais a sua fonte de motivação. Essa decepção não será mais a lente pela qual você vai enxergar o seu chamado. Se posiciona em nome de Jesus. Lança sobre o Senhor esse fardo, pois Ele tem cuidado de você. O Espírito Santo vai derramando agora o teu bálsamo, vai liberando agora, Senhor amado, do teu óleo sobre os corações feridos, vai tocando no profundo e restaurando a alma agora, Senhor. Aonde houve injustiça, meu Senhor, traga a tua justiça, a couraça da justiça ativa, Senhor, essa couraça da justiça, Senhor, ó Deus eterno, na alma desta mulher. Aonde houve traição, Senhor, traga a lealdade, Senhor, traga cura e arranca toda ferida. Aonde houve o silêncio, aonde houve, Senhor, o gemido da alma, Senhor, traga o consolo em nome de Jesus. E aonde houve o abandono, Senhor, revela o teu cuidado, Pai. Ah, Senhor, nós profetizamos, declarando, Senhor, em nome de Jesus, nós escolhemos perdoar, Senhor, porque nós fomos perdoadas, nós somos livres de todo pecado, de toda condenação, porque o Senhor levou sobre si os nossos pecados, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, comece agora, mulher, a declarar em nome de Jesus: eu perdoo, eu entrego, eu solto, eu libero, em nome de Jesus. Aproveita essa unção que está sendo liberada agora e onde você está, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós rasgamos agora, em nome de Jesus, rasgamos agora todo contrato, todo vínculo espiritual com essa dor, em nome de Jesus. Seja agora intencional e profética, comece a rasgar agora, em nome de Jesus, todo contrato, todo vínculo com essa dor na sua alma, em nome de Jesus, e comece a declarar: essa dor não vai mais me controlar, em nome de Jesus. Eu recebo hoje liberdade, eu declaro agora sobre a sua vida liberdade do céu, libertação vinda da parte do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, levanta uma nova mulher dentro de cada uma dessas mulheres, Senhor, mulheres livres, curadas, Senhor, leves, prontas para servir com uma paixão renovada, meu Senhor, não mais como aquelas que sobrevivem no ministério, na profissão, na família, no casamento, mas como mulheres que vivem o chamado com alegria, com interesse, com um propósito, Senhor, entendendo que a missão dela o Senhor já entregou, Pai. Ó Deus eterno, e o Senhor vai com ela até o fim, porque a tua palavra, Senhor amado, nos diz que o Senhor estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Nós tomamos posse desta palavra e declaramos a nossa vitória em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o Espírito Santo de Deus ministre de forma mais profunda ao meu e ao seu coração. E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui comigo
Um grande beijo, um grande abraço e vamos juntas, nós não vamos desistir, nós porém vamos até o fim, porque um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Vamos continuar unidas no propósito, firmes com o Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe a todas vocês, em nome de Jesus.